Fala pessoal, excelente noite a todos vocês. Mais uma live aqui do Domingão. O tema de hoje tá um tema top. O tema hoje é como se... Ops, saiu errado aqui. Deixa eu consertar. Deixa eu botar o tema da live. Como ser governante da sua própria vida. Pensa numa live hoje que vocês vão endoidar comigo aqui, viu? Deixa eu só escrever o tema aqui. Como ser governante. Boa noite, boa noite, boa noite. Fixar o tema aqui, peraí. Fala pessoal, excelente noite a todos vocês. Tava fixando o tema aqui. Hoje a gente vai falar de um tema. Pensa numa paulada de tema que eu vou trazer pra vocês hoje. Se vocês não enlouquecerem aqui comigo hoje, não enlouquece mais. Beleza? O que acontece? Como para quem tá chegando e não conhece, todo domingo à noite a gente faz live aqui, né? O objetivo dessas lives do domingo à noite é a gente abordar um tema diferente do tratamento de varizes. É uma forma de retribuir, né, aos meus seguidores, aos meus pacientes, sobre coisas que vão além da medicina, mas que edificam a vida de vocês, tá bom? A live de hoje, né, seguindo esse tema mentalidade, que é um projeto que já vai fazer um ano agora em junho, que a gente está aqui todo domingo às 20h40 fazendo live, tá bom? O tema de hoje é como ser governante da sua própria vida. Então você conhece alguém que precisa ouvir esse tipo de conteúdo. Você conhece alguém, né, que hoje se sente fraco. Rapaz, eu tô bem sem voz hoje, viu? Compartilha essa live com essa pessoa, tá bom? Então dá uma boa noite aí a Mag, Dani, a Eliana, a Luana que tá aqui toda noite com a gente, Cassi, Ritinha. Sejam bem-vindos todos, tá bom? E, né, compartilha aqui no aviãozinho, como diz Léo, com alguém que você conhece, que tá precisando ouvir esse tipo de conteúdo, alguém que tá aí meio perdido na vida. Esse conteúdo de hoje ele vai fazer total sentido e vai ajudar muito, tá bom? Então, é sua função pegar esse aviãozinho aqui e compartilhar com essas pessoas, perfeito? Então vamos lá, já tem uma galerinha aí pra gente seguir e honrar com as pessoas que chegaram no horário, né? A gente vai começar a esquentar o tema. Então, antes, né, de entender sobre esse tema, né, que parece meio abstrato, mas vocês vão entender que esse tema é sensacional. A primeira coisa que você tem que entender é que existem algumas coisas em nossa vida que a gente precisa ter compreensão e clareza, tá certo? Para que a partir daí a gente consiga captar algumas coisas que são importantes. Vocês estão me ouvindo normalmente aí? Acredito que sim, né? Ninguém tá reclamando aí do áudio, porque eu deixei o fone ali perto. Pois bem, então eu vou trazer, né, algumas coisas aqui para aquecer enquanto o pessoal vai chegando aí, beleza? Então, olha que interessante, tudo na vida, né, para acontecer e chegar onde a gente quer, e a gente ter clareza de como chegar naqueles lugares, a gente precisa entender que quando a gente nasce, né, a gente é um ser dependente. A gente depende dos nossos pais, porque a gente não tem autonomia para sobreviver, concorda? Então, ou seja, se eu pegar Léo e deixar Léo sozinho dentro de casa, ele não vai conseguir sobreviver, ele vai morrer. Então, a forma como a gente nasce, ela vai moldar muito o nosso comportamento de quem a gente vai ser no futuro, né? A gente percebe muito isso, eu percebo muito isso com o Léo, e às vezes eu faço comparações de como era lá na minha infância, né? Quais os comportamentos que eu tinha e quais os comportamentos que Léo tem. E essa capacidade, né, de governo, ou seja, de ter autonomia das nossas decisões, ela é muito moldada em cima das nossas concepções, principalmente as concepções da infância, né? Por isso que eu invisto tanto na infância de Léo. Por quê? Porque eu sei o quanto isso vai moldar o caráter dele, quanto isso vai moldar o comportamento dele e quanto isso vai moldar o homem que ele vai ser lá no futuro. Perfeito? E diferente do que a gente acha, né? Às vezes a gente acha que a gente quer um ser autônomo. Mas se todos vocês que estão me assistindo aqui agora fizer uma reflexão para entender que as decisões que vocês tomam hoje, elas não necessariamente são decisões que você quer, porque se você fizer uma reflexão de várias coisas do que você viveu no passado, a gente começa a entender que as nossas decisões, elas são diretamente ligadas às nossas concepções. E as nossas concepções
estão ligadas à experiência que a gente teve ao longo da nossa vida. Olha que interessante. Partindo desse pressuposto, a gente começa a entender que quando a gente vê pessoas que toda vez que se depara com um problema, ela tende a fugir desse problema, ou através do posicionamento de vítima, ou se lamentando, ou querendo botar a culpa no outro de uma incapacidade que ela teve de resolver um problema, a gente começa a entender que lá na infância está muito moldado, né? Eu conheço muitas pessoas, algumas pessoas que depois de 50 anos de idade, ela ainda fica sempre culpando os outros como se a incapacidade dela de tomar o governo da vida fosse por culpa de um parente, ou de um irmão, ou por conta do governo. Então é muito comum a gente ver esse comportamento, né, de pessoas que se posicionam como vítimas, querendo sempre desconstruir, descaracterizar a incompetência dela de gerir a própria vida, jogando a culpa no outro. Então isso é muito importante. Então como é que a gente faz então, Rafael, para tentar reconstruir tudo isso? E, né, passar a ser um governante da nossa vida. Deixa eu pegar o nosso carinho aqui, peraí. Ixi, isso ali foi parado. Perfeito? Então, é por conta disso que eu resolvi tomar essa decisão da live. Por quê? Porque a gente entende, né, que pra gente conseguir dominar a nossa vida, pra gente conseguir chegar onde a gente quer, pra gente conseguir ter os resultados que a gente busca, a gente precisa ter clareza de algumas coisas. Por quê? Tava conversando com um amigo meu esse dia sobre isso. Eu falando assim, todos nós, se a gente parar para analisar a nossa vida, a gente vai perceber uma coisa, que a gente acorda de manhã, toma café, vai pro trabalho, volta do trabalho, toma banho, dorme, acorda e vai seguindo aquele ciclo que, se a gente não intervir sobre esse ciclo, a gente vai se pegar daqui a 20 e 30 anos fazendo a mesma coisa e estando no mesmo lugar. Olha que interessante. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter clareza é a seguinte. Não sei se vocês já viram essa frase, o meu corpo, a minha regra. Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que entender é que quando você fala isso, nem tudo que você quer você pode. Porque existem as regras do mundo, as regras do governo, do país que você mora, e que elas vão definir algumas coisas. Então olha como é interessante. Então nem sempre a gente acha que a gente tem domínio sobre tudo, mas não tem. Porque existe alguém que está acima de você. E se a gente não tem clareza disso, a gente começa a entrar no nível de complexidade na nossa mente. E duas coisas são importantes. Primeira coisa é você entender que você pode ser governante, primeiro, de você. Se você aprender a governar o seu corpo, é o primeiro passo para que você consiga governar outras coisas na tua vida. Então a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, se a tua máquina, que é o teu corpo, que é a coisa mais importante, né, para você fazer as coisas que precisam ser feitas ao longo do teu dia, se você não tem a capacidade de governar isso, dificilmente você vai conseguir governar outras coisas que estão ao teu redor. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acabam procrastinando a importância de se alimentar bem, a importância de dormir bem, a importância de cuidar do seu corpo. E isso tudo impacta diretamente no comportamento de como você vai tomar decisões ao longo do teu dia. Por exemplo, imagine que você dormiu mal aquela noite. Você acha que a tua capacidade de decisão no teu trabalho, da decisão de relação a alguma coisa com o teu filho vai ser igual a se você tivesse dormido a noite toda? Então olha como isso é interessante. Então, a primeira coisa, ou seja, a primeira ferramenta para que eu me torne um governante da minha vida é governar o meu corpo. E quando eu falo governar o meu corpo, é cuidar do meu corpo. É cuidar da forma como eu me alimento, é cuidar da forma como eu durmo, é cuidar da forma como eu cuido da construção da minha massa muscular. Por quê? Porque se eu não tenho todas, vou usar algumas palavras aqui importantes, se eu não domino os ministérios, né, que regem o meu corpo, dificilmente eu vou ter capacidade de tomar decisões no mundo que está ali ao meu redor. Então, como eu dei o exemplo, se você dorme mal, dificilmente você vai tomar uma boa decisão, né? Eu não sei se vocês conhecem a história de Jacó, né? E fala muito disso dentro da própria Bíblia. Ou seja, quando você está muito cansado, ou quando você não está ali sem conseguir pensar com exaustão, na maior parte das vezes você vai tomar a decisão errada. Então, ou seja, como é que eu vou governar áreas da minha vida se eu não tiver com a minha mente tranquila? Se eu não tiver com a minha mente descansada?
E dentro da própria Bíblia fala isso. Ou seja, você precisa ter um bom governo da tua mente, um bom governo do teu corpo, para que a partir daí você consiga governar outras áreas da tua vida. Então é extremamente importante você entender que o primeiro passo para você tornar um governante da tua própria vida é você governar os teus ministérios do sono, do corpo, da alimentação. Isso é extremamente valioso. Só que se a gente não tem clareza disso, a gente não consegue ter os resultados que a gente busca. A gente não consegue crescer na vida. E isso impede você de ser uma pessoa próspera. Então, esse é o primeiro ponto, e acho que é a primeira reflexão importante, né, que eu tenho que trazer pra gente começar a aquecer aqui a live, tá bom? Então, por que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que você entende o quanto um sono é importante para tomar as decisões certas ao longo do teu dia, o quanto você desempenhar melhor, né, através de uma atividade física, vai te dar mais eficiência no teu trabalho, mais eficiência de algumas coisas que você faz ao longo do teu dia, você vai entender que você vai conseguir desempenhar melhor no teu dia. Então, a primeira ferramenta para tu se tornar um melhor governante é governar primeiro o teu corpo e a tua mente. Perfeito? Já já eu vou entrar mais profundo em relação à mente. A segunda coisa que você vai precisar desenvolver dentro da tua vida é construir a tua identidade. E quando eu falo a tua identidade, é entender que você é um ser que toma decisões. E que as tuas decisões, elas não podem estar condicionadas ao que os outros vão falar de você, né? Tem uma live aqui que eu falei sobre frustração e eu falei exatamente isso. Se você não tem a tua própria identidade formada, você vai viver a identidade do que as pessoas te rotulam, né? Nessa live de frustração que eu falei, deve ter uns 8 meses aí, eu falei exatamente sobre isso. Toda vez que alguém vier te... Tô ficando sem voz. Toda vez que alguém vier criticar você, sempre analise. Essa crítica, tem verdade ou é uma crítica que não tem fundamentação? Segunda coisa, quem está me criticando chegou aonde eu estou buscando chegar? Então isso é importante. Só que cada vez que você desconstrói a tua identidade, porque você fica subordinado ao que o outro vai falar, você se desconfigura cada vez mais. E ao invés de você governar a tua vida, você passa a ser governado pela opinião dos outros. Não sei se você sabe, tem um dado aí que mostra que a principal causa de morte das pessoas a partir de 2030, uma das principais é por depressão. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais estão subordinadas à opinião do que os outros falam dela, né? Eu vejo gente às vezes que se preocupa tanto com a rede social que quando as pessoas fazem alguma coisa ali contra ela nos canais digitais, a pessoa só falta se matar, porque ela acha que tudo na vida dela é aquele canal digital. Eu já presenciei, eu vivi isso com uma pessoa próxima uma vez. Essa pessoa, ela começou a ser bombardeada na internet e ela desconfigurou várias coisas da vida dela para não perder aquilo, e ela teve que remodelar o comportamento dela porque o público que ela construiu ali não aceitava aquele novo comportamento. Então, olha como a gente vê o quanto uma pessoa não tem a sua própria identidade, o quanto ela é vulnerável à decisão dos outros. Então, por isso que é muito importante, primeiro, você controlar a tua mente, ter muita clareza de qual tipo de comportamento você tem, de quais são as coisas que você busca na tua vida, ter clareza da importância de você cuidar do teu corpo, para a partir daí você construir a tua identidade. Um exemplo bem clássico, que eu falei isso algumas vezes aqui, em algumas lives, quando eu estava fazendo minha especialização, eu seguia a minha dieta, né, que eu seguia a minha alimentação, quase totalidade das pessoas que conviviam naquele meio que eu estava naquele momento, elas me criticavam, elas faziam chacota porque eu estava me alimentando. Por quê? Porque é muito comum as pessoas verem que você está seguindo um comportamento adequado, que você está buscando melhorar o governo da tua vida. A partir do momento que você se alimenta bem, que você cuida da sua saúde, elas tendem a fazer o quê? Fazer chacota, tentar te ironizar com você, tentar te desmoralizar, para ver se você para. E você faz os comportamentos errados que elas estão fazendo. Mas se você tem uma identidade sua, se você sabe quais são as áreas de governo da tua vida, dificilmente você vai fazer com que essas pessoas te paralisem. Isso é extremamente importante.
Então, ter a tua identidade muito bem formada vai te fortalecer para a tua caminhada. Vai te fortalecer para tu governar o que realmente você busca governar. Então, naquela fase da minha vida, lá em 2017, se eu não tivesse muita clareza do que eu queria, eu provavelmente teria parado de fazer dieta, teria parado de fazer academia. Por quê? Porque todo aquele ambiente que eu estava vivendo ali, ele conspirava contra tudo isso. E se eu não tivesse muita clareza do que eu queria, muita clareza do que eu estava buscando para minha vida, eu teria parado e teria ido com a boiada. E a gente vê muito isso. As pessoas, por não ter uma identidade muito bem formada, não ter muita clareza do que é que ela está buscando para governar a vida dela, ela, se não tem aquela aprovação social do meio que ela tá, ela acaba parando de fazer e vai viver o governo do outro. Ou seja, o que o outro espera dela. Mas por que você tem que viver o que o outro espera de você e não o que você quer viver para você? Por quê? Porque a gente não tem uma identidade muito bem formada. Deixa eu beber a primeira, está acabando. E aí, como eu falei, isso tem muita coisa do que vem lá da infância, né? Então, quando a gente entende que se, infelizmente, na minha infância eu não fui treinado dessa forma, eu preciso, primeiro, entender onde estão as deficiências dos ministérios da minha vida. E aí é importante. Quais ministérios, Rafael? Você tem que entender que por que o governo, né, ele tem os ministérios, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, a mesma coisa na sua vida. Se você quer ser um bom governante da tua vida, né, para que você tenha os resultados que você busca, você precisa ter clareza de quais os ministérios você precisa melhorar e quais você precisa administrar, para que eles continuem sendo assim. Então, quando eu falo Ministério da Saúde, é o quê? Como é que está a tua saúde? Como é que você está cuidando da sua saúde hoje? E como é que você está cuidando também da sua saúde mental? Olha como isso é interessante. Então, ou seja, se você não está cuidando da tua saúde, essa conta lá na frente não vai fechar. E se você não cuida desse ministério, esse ministério vai te causar algum problema lá na frente. É um infarto, é uma trombose, por exemplo. Você tem aquela variz grossa, fez trombose. Puxar a sardinha pro meu lado. Entende? É um colesterol alto que acabou fazendo você infartar ou ter um AVC. Então olha como é importante para que você tenha um bom governo da tua vida, que você entenda que existem ministérios na sua vida que você precisa administrar. Então um bom governante, ele precisa ser um bom gestor dos ministérios da vida dele. Então, ou seja, se você tem deficiência emocional, você precisa melhorar esse ministério. Então, ou seja, a minha gestão emocional era muito ruim no passado. E o que eu fiz? Foi uma das coisas que eu mais investi nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos, o que eu mais tenho investido é em gestão emocional. Por uma série de motivos. Eu era uma pessoa muito estressada. Eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu entendi que para o lugar que eu estou indo, eu preciso ter uma gestão emocional muito grande. Por quê? Por exemplo, daquilo que eu falei para vocês mais cedo. Quanto mais você cresce, mais pessoas que estavam no mesmo lugar que você estava e não conseguiram chegar, elas vão tentar te impedir. Então elas vão ironizar com você, vai ver os haters na internet. E se minha gestão emocional ela não for muito bem administrada, ou seja, o Ministério da Gestão Emocional não estiver muito bem trabalhado, isso talvez vai impedir a minha capacidade de governo que eu estou buscando para minha vida. Entende o quanto isso é importante? Rapaz, minha voz tá braba hoje. Beleza? Então, outra ferramenta importante para você tomar governo da sua vida é você entender que você precisa ser um bom gestor da tua vida. E quando a gente fala bom gestor da tua vida, é ter clareza de quais são as áreas da tua vida que você precisa controlar melhor. Quais são as áreas da tua vida que você precisa gerenciar melhor. Como é que está teu ministério da finança? Ou seja, você é um bom gestor das tuas finanças? Ou seja, quanto você ganha hoje no seu trabalho, como é que você administra isso? Tudo que você ganha, você gasta? E lá na frente, quando você envelhecer, que você não conseguir trabalhar como você trabalha hoje, como é que você vai fazer? Olha como é interessante. Mas se eu não paro para refletir sobre isso, lá na frente, o teu governo ele fica prejudicado. Como é que está a gestão da tua família? Como é que você está cuidando do teu filho? Se você não cuida do setor, do ministério dos teus filhos, lá na frente vai acontecer, essa conta não vai fechar. É o que a gente vê cada vez homens mais fracos,
filhos que estão dependendo do pai desde 40 anos de idade, tá dentro do pai. Eu conheço homens aí de 35 anos que o pai é bancado pelo pai até hoje. E fica dentro de casa, achando que a culpa é do pai, que é responsabilidade do pai. Por quê? Porque esse ministério da tua vida não foi trabalhado da forma correta. Você não treinou teu filho para ser independente. Ou seja, e aí o teu governo fica prejudicado. Ou seja, lá na frente você está precisando parar de trabalhar, você já está ficando mais velho, você precisa desacelerar na tua carga de trabalho, mas por não ter cuidado do ministério da família, o teu filho, ele é um adolescente de 30 anos, de 40 anos dentro de casa. E que está sempre colocando você como responsável pelo fracasso dele. Então, para ser um bom governante, você precisa ser um bom gestor dos ministérios da sua vida. E se você não tem clareza disso, você acaba entendendo por que você não consegue evoluir na tua vida. Por que passa ano e sai ano, você continua patinando no mesmo lugar. Então, isso é interessante. Como é que está o ministério do teu trabalho? Ou seja, o lugar que você trabalha realmente se gosta? Aquele ambiente de trabalho é saudável para você? Esse trabalho está te estimulando a crescer? Pô, Rafael, eu não gosto do meu trabalho. Aquele trabalho meu não me edifica. É um trabalho que eu me sinto neutralizado. Pronto, e o que você está fazendo para resolver esse problema? Ou você vai se colocar como vítima? Que a culpa é do Estado, que a culpa é do governo. A culpa sempre é nossa. Por quê? Porque você não está tomando as decisões certas. Você não está investindo nesse ministério. Esse ministério que está te impedindo de evoluir nos outros ministérios. Então, olha como isso é importante. Mas talvez a tua vida é tão corrida que tu nunca parou para refletir sobre isso. E por não parar para refletir sobre isso, você não consegue governar da forma que você deveria governar a tua vida. E por isso, talvez, você não está tendo os resultados que você esperava ter. Perfeito? Ponto. Terceira coisa importante. Quando você é um bom governante da tua vida, quando tu tem a tua identidade muito bem estruturada, dificilmente você vai se importar com a opinião de pessoas alheias. É extremamente importante. Por isso que um dos ministérios que eu mais trabalho hoje na minha vida é o ministério emocional. Para que eu aprenda a controlar os meus impulsos, para que eu aprenda a controlar os meus medos, para que eu aprenda a controlar se em algum momento eu me colocar como vítima. Então eu trabalho isso diariamente. E por entender o quanto isso tem melhorado a minha capacidade de governar a minha vida, eu tenho ensinado meu filho todos os dias isso. A tomar decisões, a lidar com as frustrações. Por quê? Porque o ministério emocional é um dos ministérios que mais as pessoas não buscam estudar, não buscam melhorar, não buscam acelerar os resultados dele. E por consequência disso, se eu não controlo muito bem isso, o que acontece? O Ministério da Saúde, ele acaba sendo prejudicado. Ou seja, se você está estressado, você vai descontar onde? Na comida. Se você está estressado, você vai começar a fumar. Então, olha como é importante, inclusive, eu saber quais são os ministérios que eu preciso priorizar para saber como é que eu evoluo em cima disso. Mas, mais uma vez, nunca foi puxada essa reflexão, talvez, para você, e você nunca parou para pensar nisso. E aí você não entende por que você não está progredindo. Por que fulano de tal conseguiu chegar lá e eu que saí do mesmo lugar que ele, continuo aqui paradinho no mesmo lugar. Beleza? Por que mesmo o Rafael falando isso hoje para vocês agora de noite, em pleno domingo, quase ninguém vai fazer isso depois? Porque dá trabalho. Porque dá trabalho. Acordar às 4 horas da manhã para ir malhar, dá trabalho. Seguir uma refeição adequada todos os dias da semana, dá trabalho. Aí o vitimismo vem na hora. Ah, mas você fala isso é porque você tem tempo. Ah, você fala isso porque você tem dinheiro. Ah, você fala isso porque você tem um empregado. Ah, você fala... Aí começa. O vitimismo, lá do Ministério Emocional que não foi trabalhado, ele vem e corrompe o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, o Ministério das Finanças. O governante não cria desculpas para resolver os problemas que são necessários resolver. Então, ou seja, se tua condição é uma condição ruim, você vai ter que se virar nos 30. Quando eu não podia, quando não tinha empregado, sabe o que eu fazia? Era domingão. Domingão senta e faz. Quando eu não tinha empregada para lavar minha roupa, quem lavava era eu. Minha mãe tá a prova disso aí. Quando eu fazia cursinho, quem lavava minha roupa era eu.
Eu ia me lamentar? Não, eu tenho duas opções. Ou eu faço ou eu me lamento. Todos os dias você tem duas opções. Ou você vai se colocar como vítima, ou você vai agir para resolver esse problema. Sempre são duas opções. E isso é extremamente importante. Eu vejo muitos pais, eu fico muito observando. Depois que eu virei pai, eu fico muito observando o comportamento de outros pais. Dea botou ali, uma das coisas que mais dá trabalho para mim são as minhas emoções. Exatamente, Dea. Então você já sabe que o ministério da emoção da tua vida, ele precisa ser trabalhado. Como? Vá buscar os quens para te ajudar a resolver o como. Como eu te falei, o ministério da emoção era um dos que mais me prejudicava. E se eu não trabalhasse e continuasse trabalhando sobre esse ministério, isso ia impedir que o meu governo ele se expandisse, como ele está expandindo. Então é por isso que é importante você ter clareza quais são os ministérios da sua vida que estão prejudicados, que estão vulneráveis, para que você trabalhe em cima deles, porque quando você trabalha em cima dele, você fortalece os outros ministérios da tua vida. Como eu dei o exemplo aqui. Você está muito ansioso, você vai descontar na comida. É aquele trabalho pesado, trabalha até tarde, quando chega de noite você passa na frente do McDonald's e fala assim, eu mereço o McDonald's. Ou seja, para massagear aquele ministério emocional que está ali sofrido, você vai descontar onde? Na comida. Só que quando você desconta na comida, isso perde, teu desempenho fica prejudicado. Porque você fica mais lento. Você começa a aumentar e desestruturar, por exemplo, teu colesterol. Aí tu vai, infarto. Olha como uma coisa puxa a outra. Por isso que você precisa ter clareza. Primeiro, lista todos os ministérios da sua vida. Dê exemplo aqui. Ministério Financeiro, Ministério da Saúde, Ministério da Família, Ministério do Trabalho, Ministério Emocional. Lista todos eles. E analisa cada um deles. Quais são as deficiências que eu tenho em cada lugar desse? Listou? Pronto. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso desenvolver habilidades para melhorar isso. Como? Pô, eu não sei. Vai buscar o quem para te ajudar a fazer como. Ou vai fazer curso, ou vai para a internet assistir, vai ler livros, porque isso vai te dar o acesso. Quando eu tive filho, eu fui estudar sobre como ser pai. O que é que eu precisava saber para ser um bom pai? O que é que eu precisava saber para treinar o meu filho? Ou seja, surgiu um ministério e eu fui estudar esse ministério para conseguir desempenhar bem naquela área, para que eu conseguisse ser um bom governante daquele setor. Perfeito? Então isso é importante. Só que isso dá trabalho. Mas você precisa entender que se você quer governar a tua vida, você precisa entender que o trabalho faz parte do jogo. Só que se você procrastinar, se você ficar deixando para depois, a conta vai chegar de um jeito ou de outro. Então é importante você ter clareza disso. Se você não tem clareza, você vai sofrer e a conta lá na frente chega. Como o Dea falou aí, um dos ministérios que prejudica ela é o ministério emocional. Precisa ser trabalhado. Porque cada ministério desse vai comprometer os outros ministérios da tua vida. E se você não sabe ser um bom gestor, aquilo que eu falei lá no início, um bom governante da vida é aquele que é um bom gestor de todas as áreas. E para você ser um bom gestor de todas as áreas, primeiro, você tem que reconhecer as áreas da tua vida. Segundo, você precisa saber aonde estão as vulnerabilidades em cada área dessa vida. Para a partir daí você procurar o quem para te ajudar a fazer o como. Perfeito? Olha que interessante. Aí você fala assim, Rafael, mas eu não tenho nada na minha vida, velho. Eu trabalho para os outros, eu não tenho nada. Dentro do teu corpo, ele é formado por células. O teu corpo tem milhões de células. E essas células são governadas por você. Olha que interessante. Por mais que você não tenha nada na sua vida, que você seja uma pessoa assalariada ali, que está desempregada, enfim, o teu corpo, ele tem uma infinidade de células. E se essas células não forem bem governadas, elas começam a morrer. Perfeito? Ou seja, se você se alimenta mal, você está destruindo células do teu corpo. Se você fuma, você está destruindo células do teu corpo. Se você não exercita teu cérebro, você está acelerando o processo de morte das células neurais. Então, ou seja, nem que você não queira nada, você precisa governar o teu corpo. Olha como tem fundamentação aquilo que eu falei lá no início. Se você é um bom governante do teu corpo, você constrói a tua identidade. Que você aprende a lidar com coisas que você não gosta de fazer, que você precisa fazer. Perfeito? Então, por isso que você precisa entender. E aí, a gente entra em uma outra coisa importante.
Primeira coisa, você precisa ter clareza do que eu falei. Segunda coisa, você precisa entender aonde estão as deficiências de cada parte da tua vida, que são os ministérios, como eu dei o exemplo aqui. E agora, você precisa entender que dentro da construção disso vão ter coisas que são boas e coisas que são ruins. E você precisa ter a disciplina necessária de executar o que precisa ser feito diariamente. O que precisa ser feito diariamente. Segunda coisa, você precisa aprender a ser mais seletivo no tipo de conteúdo que você ouve. Você precisa aprender a ser mais seletivo no tipo de ambiente que você frequenta. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Vou dar um exemplo. Eu tô, precisando trabalhar o Ministério da minha Saúde, ou seja, eu tô gordo, eu tô dislipidêmico e eu quero melhorar esse ministério. Então eu procurei um nutricionista, um quem para me ajudar a fazer um como, pronto. A nutricionista foi lá e passou um cardápio para mim. Porém, os ambientes que eu frequento são de pessoas que comem pizza todos os dias, pessoas que bebem todos os dias, pessoas que comem sanduíche todos os dias. Então, ou seja, se eu quero melhorar um ministério da minha vida que está prejudicado e eu convivo com pessoas que não estão alinhadas com isso, o que já era difícil fica ainda mais difícil. Então, ou seja, por isso que você precisa ter clareza do que você quer. Por isso que você precisa aprender que dizer não é um sinal de maturidade. Que um bom governante, ele precisa ter clareza dos nãos que ele precisa dar ao longo do dia dele. Então, se eu quero melhorar o Ministério da minha Saúde e eu já procurei o quem para me ajudar a fazer o como, por exemplo, um nutricionista para me dar orientação de como me alimentar da forma correta e na quantidade certa. A terceira coisa que eu preciso fazer é me afastar dos ambientes que podem comprometer o desempenho dessa área que eu estou buscando melhorar. Só que quando você faz isso, isso dá trabalho. Sabe por quê? Porque na hora que tu se afastar daqueles amigos, eles vão falar o quê? Ah, agora só quer saber de dieta. Ah, é viadinho. Ah, é um otário. Ah, é um babaca. Agora só porque tá fazendo dieta não quer andar mais com os amigos. Aí, primeiro, se você não tem a tua identidade muito bem formada, o que é que você faz? Ah, é verdade, gente. Eu vou sair com vocês hoje. Ou, se você tá na mesa de amigo, dá um exemplo quando eu tava na residência. Um dia, eu normalmente não saía com a galera, porque o povo queria comer porcaria, eu não tava comendo, eu seguia a minha alimentação. E aí um dia eu fui comer pizza. Eu saí pra comer pizza. Aí o que eu fiz? Me alimentei antes, falei assim, eu não vou comer pizza, eu vou só acompanhar. Aí chegou na hora lá, a pessoa na Pizza Hut, ah, e tá vendo? É um otário, não socializa, todo mundo aqui comendo pizza, ele não quer comer. Ou seja, se eu não tivesse muita clareza do que eu queria, se eu não tivesse a minha identidade muito bem estruturada, provavelmente ia fazer o quê? Ah, eu vou comer pizza aqui para não ter isso, para não ser o quê? Escrachado por aquelas pessoas. Ou, o que é que você tem que fazer? Infelizmente, parar de andar com essas pessoas. Até que você consiga ser um bom gestor daquele ministério. Até que você tenha a capacidade de sentar nesses lugares e não deixar esses lugares contaminar o teu propósito, a tua missão em cima daquele ministério. Então, por isso que é importante você ter uma identidade muito bem estruturada. Por isso que é importante você ter muita clareza do que você quer. Por isso que é muito importante você saber onde é que estão as tuas deficiências e o que é que você está buscando para solucionar elas. Perfeito? Pois. E aí, aqui eu vou falar uma coisa extremamente importante. Anota. Liste as pessoas que vão te ajudar a resolver as deficiências que você tem nos diversos ministérios da tua vida. Por exemplo, como eu disse para vocês, uma das minhas deficiências era no ministério emocional. Ou seja, eu era uma pessoa ansiosa, eu era uma pessoa que queria tudo rápido, eu era uma pessoa que me estressava muito. Então eu passei a consumir conteúdos de pessoas que se destacam nessas áreas. Então, ou seja, eu listei quem são essas pessoas e comecei a estudar dentro desse conteúdo que essas pessoas produzem. Quando eu terminei minha residência, eu queria me destacar no segmento que eu sou hoje, referência no Brasil, que é tratamento de varizes. Então, ou seja, eu listei as pessoas que eu queria fazer treinamento. Pronto, listei todas essas pessoas.
Depois disso, eu listei as pessoas que são boas de gestão de clínica ou gestão de pessoas. Listei essas pessoas e comecei a estudar com essas pessoas. Pagar treinamento com essas pessoas. Então você precisa entender que você tem que ter a lista das pessoas que vão te ajudar a fazer o com, o quem, ajudar a fazer o como você precisa. Quem são as pessoas hoje que eu preciso acessar, ficar próximo, conviver, para que elas me dêem acesso ao que eu preciso? Olha que interessante. E aí você tem que entender uma coisa. Talvez algumas dessas pessoas você não precise pagar para ter acesso. Mas, na maior parte das vezes você vai precisar pagar essas pessoas para ter o acesso a elas. Tenha clareza disso. Por quê? Porque a gente tem um jeitinho brasileiro de sempre querer de graça as coisas. Mas entenda, quanto mais resultados aquele acesso te dá, mais caro é o acesso ali. Então você vai precisar ter clareza disso. Então a primeira coisa, lista quem são as pessoas que podem te ajudar a resolver as deficiências que você tem. Ponto. Segunda coisa, entenda como é que você pode acessar essas pessoas. Perfeito? Talvez o acesso seja através de um network que você faça, ou seja, você traz alguma coisa para essa pessoa e em retribuição ela te dá o acesso. Ou você precisa pagar para ter o acesso. Tenha clareza disso, porque só vai se tornar um bom governante se os teus ministérios estiverem desempenhando o papel adequado. E se você não consegue desempenhar sozinho, ou seja, sanar as deficiências daquele ministério, você precisa listar as pessoas que vão te ajudar nisso. E você vai precisar acessar essas pessoas, ou pagando, ou do que tiver que ser feito. Tá bom? Assim, você consegue governar e gerir melhor os seus ministérios e você vai se desempenhar melhor como governante. Perfeito? Pois bem, então essa foi a quarta coisa. A quinta coisa, e é uma das coisas muito importantes, que foi algo que eu falei lá no início da live, né, que a depressão vai ser uma das principais doenças em 2030, é você aprender a lidar com a perseguição dos outros. Toda vez que você começa a crescer, as pessoas vão te perseguir, isso é fato. Só que você precisa entender que a perseguição é necessária. Ninguém persegue um Zé Ninguém. Ninguém fala mal de um Zé Ninguém. Aliás, todo mundo fala mal de tudo. Mas ninguém vai encher o saco de uma pessoa que não tem resultados. Então, toda vez que você começar a desempenhar demais acima da média daquele ambiente que você convive, dificilmente você não vai ser perseguido. Dificilmente você não vai ser chacotado. Dificilmente não vão falar mal de você. Por quê? Porque quando você sai de um lugar, todo mundo estava no mesmo nível, e você acessa o nível superior, você está denunciando aquele que ficou lá. Ou seja, como é que fulano saiu do mesmo lugar que você e você continua aí? Então o que ela vai fazer para se defender? Ela vai querer te jogar para baixo. Ela vai querer criticar você. E se você não tiver clareza disso, você tem duas opções. Ou você vai entrar em depressão, ou você vai falar o quê? Eu vou parar. Eu vou botar o rabinho entre as pernas e vou ficar quietinho aqui no meu canto. Então, aprender a lidar com a perseguição e com as críticas é uma das ferramentas das pessoas que governam a vida. É uma das ferramentas principais para as pessoas que se destacam. Ou seja, você precisa entender que a crítica, que a perseguição, ela vai estar presente nesse contexto. Vai estar presente nessa caminhada. E se você não tiver clareza disso, dificilmente você vai ser um bom governante. Beleza? E para isso, você precisa ter fôlego. Você precisa saber engolir sapo. Você precisa ter clareza das coisas. Certo? Aprender a ter, né, uma defesa emocional. Olha que interessante. Por isso que o Ministério da Saúde, da Emoção, ele precisa ser muito bem trabalhado. Normalmente as pessoas que são grandes governantes, o Ministério Emocional, ele é muito bem estruturado. É um tipo de pessoa que estuda muito sobre isso. É um tipo de pessoa que está revisitando esse ministério o tempo todo. Por quê? Porque você precisa ter sua defesa emocional. Para na hora que você receber as pedradas, que são as críticas, as vaias, as perseguições, a tua defesa emocional seja muito bem estruturada. Para que você consiga suportar, né, essa jornada aí. E não acabar sendo paralisado, ou entrar em depressão, ou ficar mal. Beleza? E se você não entender isso,
você nessas situações, né, que começam a querer falar de você, você acaba parando. E se você não manda nas suas decisões, se você não manda no teu governo, você vai ser governado por essas pessoas. E é muito comum isso. É muito comum isso. Como eu dou treinamento para médico hoje, eu vejo muito isso. O médico fala assim: Rafael, pô, bicho, eu até queria fazer vídeo. Porque eu sei que o vídeo vai me conectar com o meu paciente. Mas sabe, cara, eu fico com vergonha porque meus colegas vão me chamar de blogueiro. Sabe, velho, eu não vou fazer isso não. Então, ou seja, se você não assume o governo das suas decisões, você vai viver a decisão do outro. Então, por medo do que os outros vão falar de você, você deixa de fazer o que tem que ser feito para chegar no resultado que você busca. Porque dá trabalho. Dá trabalho botar a cara no sol. Você acha que não me criticam porque eu tô fazendo essas lives de domingo? Muito. E você acha que eu tô cagando? Eu tô cagando e andando. Porque eu sei onde eu vou chegar. Eu sei o que eu busco. Eu sei o quanto essas lives têm impactado na vida dos meus seguidores, meus pacientes. Porque toda segunda-feira o paciente chega lá na consulta e fala: doutor, aquela live me ajudou nisso, 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 nisso. Então, eu tô cagando pros críticos. Cagando e andando. Porque eu sei o quanto esse conteúdo impacta na vida de muita gente. Eu sei o quanto eu gosto de falar sobre isso. E eu sei que tudo isso está me preparando para o próximo nível que eu estou indo. Então isso aqui é um treinamento. Ao mesmo tempo que eu ajudo vocês a construir, né, conceitos na cabeça de vocês, eu estou me preparando para o próximo nível que está vindo. Beleza? Olha, ó, Gleice está aqui desde junho do ano passado. Quase 99% das vezes ela está aqui. Então é sobre isso. Só que se eu não tenho uma identidade muito bem formada, quando alguém me critica, me chama de coach, me chama de pastor, me chamaram de picareta, tô cagando e andando. Cagando e andando. E cada vez que fala isso, parece que eu fico mais forte. Porque eu tenho muito bem alinhada a minha identidade. A minha capacidade de governo, ela tá cada vez mais aprimorada. É por isso que eu tenho o sucesso que eu tenho. E como diz Zagallo, vai ter que me engolir. Que eu não vou parar. Esquece. Beleza? Live botou aqui, voltei a treinar e correr graças às suas lives. Tá vendo aí? É sobre isso. É por isso que eu tô aqui todo domingo. Porque é uma forma de retribuir o carinho que vocês têm por mim. É a forma de retribuir a cada um dos seguidores meu. É a forma de retribuir aos meus pacientes, que em sua maior parte são meus seguidores. Perfeito? É sobre isso. E quando eu trago isso, é para trazer muito alinhamento entre a narrativa que eu tô trazendo para vocês e a narrativa do que eu faço. Então, quando eu falo que eu sou um treinador do meu filho, é para que os meus alunos médicos entendam que, quando eu falo lá as coisas com ele, eu aplico isso na minha prática. E os resultados vocês estão vendo aí. Como é que Léo é? Ah, é super resultado? Não, ele tem treino. É treino diário. É treino o tempo inteiro. Beleza? Rapaz, minha voz está indo embora. E aí, né, é importante você entender que você só vai ser um bom governante se você for um bom treinador. Você tem que treinar todo santo dia. Já falei, numa live que eu falei sobre hábitos aqui, comece com micro hábitos. Meu Ministério da Saúde está ruim. Perfeito. O que eu preciso fazer? Preciso tirar o açúcar. Começa a desmamar o açúcar da tua alimentação. Começa a selecionar os dias que você vai comer mal. Por exemplo, eu como sempre bem. Não, final de semana vocês verem aí como. Eu sempre me permito 2 refeições por semana fora da minha dieta, da minha educação alimentar ali. Então, ou seja, normalmente sábado de noite e domingo. Essa semana eu comi sexta, sábado, domingo, porque eu também sou filho de Deus. Então, de noite, sexta de noite eu não me alimentei bem. Sábado de noite eu não me alimentei bem. E hoje, meio-dia, foi no dia das mães, acabei não me alimentando bem. Pronto, acabou. Amanhã, agora de noite, tomei meu whey e acabou. Reduzi, por quê? Porque minha carga de carboidrato foi grande hoje. Então, só um whey com banana e acabou. E a semana toda o pau quebra. E vou ter que arranjar para fazer mais cardio, para essa conta fechar. Senão esse ministério fica prejudicado. Perfeito? Então é treino. Quanto mais você treina, melhor você fica. Quanto melhor você fica, mais autoconfiante você fica. Quanto mais autoconfiante você fica, mais expressiva fica a tua identidade. As pessoas olham para você e falam assim: esse eu confio. Esse cara passa segurança pro que tá falando. Só que isso é treino.
Jô botou aqui, você tem me inspirado muito, doutor Rafael, a mudar as minhas atitudes diante das dificuldades. Perfeito, é sobre isso. É por isso que eu tô aqui todo domingo. Eu quero que vocês, ao invés de estar assistindo Fantástico, vendo morte, tragédia, vocês estejam tendo conteúdo de qualidade. Conteúdos que vão edificar a vida de vocês. Beleza? Gleice botou isso aí, você administra seu corpo, seus hábitos. Perfeito. E ó, a mente. A mente. É a mente que vai dominar todo o resto. Se eu domino minha mente, por isso que eu até ontem eu citei sobre isso, as atividades físicas de luta que eu tô fazendo. Isso aí tá, ó, trabalhando minha mente. Sobre capacidade de ser resiliente, de superar desafios, de aguentar a pressão, né, de estar ali no limite e ter que continuar. Então é sobre isso, porque é treino, treino por cima de treino. Só assim você vai se tornar um bom governante da tua vida. Só assim você vai conseguir chegar e conquistar as coisas que você busca na tua vida. Beleza? Então é isso. Eu acho que esse era o objetivo da live, tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que vocês entendam o que é ser um bom governante da vida de vocês. Espero que vocês lembrem de tudo que eu falei sobre os ministérios da vida, sobre entender quais são os ministérios, entender onde estão as deficiências de cada ministério, listar as pessoas que podem te ajudar, passe a consumir conteúdo dessas pessoas. Se quer ter um acesso diferenciado, paga para acessar essas pessoas, porque quando você paga, você tem um acesso maior. Então isso é importante. Escolha os mentores nas áreas que você precisa. Isso é muito importante. Beleza? Fantástico. Pronto, Daniel. Muito obrigado, minha querida. Você é show. Beleza, gente? Então é isso. A gente finaliza. Uma excelente semana a todos vocês. Próximo domingo a gente está aqui. Nessa terça-feira a gente tem live sobre tratamento de varizes. Tá bom? Vou trazer conteúdos para vocês. E a gente finaliza. Excelente resto de domingo. Excelente semana. Pega tudo isso que eu fiz aqui hoje, falei, compartilhei com vocês, aplica, porque vocês só vão ficar bons governantes da vida de vocês agindo. Certo? Só teoria não resolve. Tem que ter ação. É a ação que gera transformação. Beleza? Muito obrigado. A live vai ficar salva. Deixa teu comentário lá e diz o que você achou da live, tá bom? Beijo no coração a todos vocês. Até próximo domingo.